Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Estevão Herculano e esse é o podcast da Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Roda a vinheta. Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Voltamos aqui para conversar mais um pouco e no episódio de hoje conversarei com o Miller, um membro aqui da nossa igreja, especialista em letras, literatura. Palavra forte. E nós conversaremos hoje sobre o tema literatura e cristianismo e usaremos aqui o nosso irmão para trocar umas ideias, falar um pouco sobre a importância de literatura, leitura de maneira geral. E para dar umas viajadas também. Tudo bem, Miller? Como é que você tá? Tudo certo, Estevão. Obrigado pelo convite, primeiramente. Graças aos nossos irmãos, aqueles que nos escutam. Esperamos que essa conversa também, de alguma forma, seja produtiva para quem está ouvindo, possa aprender alguma coisa, ou repensar alguma prática de leitura, ou talvez se animar em ler alguma outra literatura diferente do que já tem feito. Enfim, espero que essa conversa seja muito prazerosa para nós, mas também para os nossos queridos irmãos. Com certeza. Se Deus quiser, vai ser. Antes, Miller, da gente só começar, você pode se apresentar? Quem que você é? Você é membro da nossa igreja aqui há quanto tempo? O que você estuda? O que você faz? Eu sou Miller, eu estou aqui na IPJ desde 2017. Em julho de 2017 eu cheguei aqui e hoje eu estou congregando na congregação de Louveira. Então eu estou auxiliando o pastor Cleiton Kenan lá em Louveira, trabalhando com os irmãos. De alguma forma também aqui nos jovens da IPJ. Então eu sou professor de escola. Trabalho, tem 7 anos dando aula, comecei em escolas de idioma e hoje eu dou aula em inglês para o Fundamental 1. Então, sou professor de crianças numa escola regular. Estou terminando agora, finalizando o último mês da graduação de letras e já me projetando aí, criando projeto para o mestrado e pensando em como nós podemos seguir, dar sequência nessa questão dos estudos nas letras. Legal, muito bom. É um homem de letras, né? Como se dizia antigamente. Miller, por que você começou a estudar letras? É curioso. Resumindo a história, desde adolescente, sempre gostei de... É uma coisa que tem gente que nasceu ou desenvolveu isso durante a infância que é gostar de estudar, tem gente que gosta disso, que sente prazer. Então, eu era essa criança, esse adolescente. E aí, quando eu tinha 15 anos, eu estudei 3 anos de espanhol. Fiz um curso a gente chama de CEL, que era Centro de Línguas Estrangeiras lá. Eu estudei lá também. Boa. Mas lá em Hermelino Matarazzo, né? Pois bem. E aí eu estudei aqui em Jundiaí, tem um polo, né? E eu estudei 3 anos de espanhol. E essa foi acho que foi o meu primeiro momento de contato com o que nós temos com o conceito de letras, né? Quando eu terminei o ensino médio, eu fiz 10 meses de trabalho missionário numa base missionária no Peru, na época pela Assembleia de Deus. E aí lá eu tive um contato mais direto com essa ideia da literatura bíblica, de entender o texto bíblico, de exegese, hermenêutica e tudo mais. E aí, quando eu voltei, um pouco depois, Deus despertou isso no meu coração de fazer letras. Tinha uma amiga de infância que havia feito também lá em São Paulo. E aí surgiu esse desejo. Falei, poxa, estou estudando espanhol, já estava dando aula de espanhol em escola de idioma. E aí veio essa ideia. Eu falei, eu acho que funciona bem, eu acho legal. E Deus movimentou isso no meu coração. Aí eu prestei o vestibular, as coisas deram certo e aí eu dei sequência, assim, me encontrei nessa área, dando aula, ensinando isso também, de certa forma na igreja, mas também no trabalho normal, né, diário. Uma questão assim, você está agora para se formar, pensa em seguir essa carreira acadêmica mesmo, né? Uhum. Necessariamente quem estuda letras gosta de ler, gosta de leitura, ou não necessariamente? Porque, por exemplo, eu conversei aqui com o João Vitor e ele está para terminar, aí se Deus quiser, né, o doutorado em economia. Uhum. E economia, ele trabalha com mais a parte de filosofia, ciência da economia, mas não com matemática, Sim. não com econometria. Uhum. Letras também tem várias áreas Sim. dentro de letras. Né? Necessariamente a pessoa precisa gostar de ler ou ela pode trabalhar em algo mais específico que não precise? Tá. É uma boa pergunta, inclusive. É difícil dar só uma resposta, mas eu vou tentar dar um panorama completo. Teoricamente, ou de maneira geral, a pessoa deve ter um apreço pela leitura quem trabalha ou quem vai para essa área, porque de alguma forma, uma ou outra, vai trabalhar ou com a produção de texto, com a revisão, com a tradução ou com o ensino. Então, por exemplo, se você, no meu caso, for dar aulas, né, for um professor,
A necessidade de produzir material de prova, de roteiro de estudos, produzir as próprias aulas, de ler sobre aquele tema que você vai ensinar. Se você trabalha com revisão, diretamente você está fazendo isso, está lendo. Tradução, a mesma coisa. Talvez alguns elementos de comunicação, por exemplo. Tem muitas pessoas da letras que vão para a área de comunicação. E aí, nesse caso, a leitura ela aparece como algo muito mais tranquilo. Por exemplo, ao lado de quem prepara uma aula ou de quem trabalha academicamente falando. Então, sim, tem como você fazer letras, mas ir trabalhar numa área que seja mais periférica daquilo que nós entendemos como letras necessariamente. Que é, por exemplo, tem um caso de uma amiga que trabalha na área de comunicação de uma empresa multinacional. Então, ela trabalha basicamente com o pessoal do departamento pessoal, da parte de marketing da empresa, de comunicações. Então, é difícil porque eu falo que o curso de letras ele é muito basilar, no sentido assim, ele dá base para muita coisa. Ele é um curso básico, não no sentido de que ele é inferior, mas de que ele dá base para muita coisa. Então, você vai estudar na letras, basicamente, tem, onde eu estudo, né? Letras, você vai fazer linguística, você vai estudar a parte de língua e a parte de literatura. Então, linguística, que é a regra ou é a lei que rege todos os idiomas, que aí não é um idioma específico, mas como a língua, como expressão humana, ela funciona, porque existem regras. Por exemplo, do aparelho fonador, que tem todo um processo de produção de som e tudo mais. Depois a língua, cada um. Então, inglês, espanhol, italiano, francês, alemão, russo. E as literaturas dessas línguas. Então, em português, você vai ter a literatura portuguesa e brasileira. A espanhola, você tem a literatura espanhola e da América Latina. Então, cada país com a sua literatura. Então, basicamente é isso, sabe? Essas 3 divisões, digamos. Bom, legal. E você disse que foi despertado para isso quando você fez essa viagem missionária para o Peru. E aí que eu te pergunto, né? Letras e literatura tem algo a ver com a Bíblia, então? Porque você começou a se interessar por isso nessa viagem, que você foi despertado. Pelo que eu entendi, provavelmente você teve contato com hermenêutica e exegese bíblica, algo nesse sentido. Exatamente. Uhum. E aí você gostou disso. Sim, né? sim. Então, qual a relação de letras, literatura, mesmo gramática, linguística, com a Bíblia? Vamos lá. Qual que é a ideia de Bíblia? É um conjunto de livros. E os livros não são escritos de todos da mesma forma, com o mesmo objetivo, usando as mesmas ferramentas ou características linguísticas. Cada um dos livros da Bíblia eles foram escritos com um propósito por um autor, dentro de um contexto histórico diferente, usando vocabulários diferentes, construções diferentes. Então, vamos pensar do ponto de vista linguístico. Nós vamos ter, então, como língua, linguisticamente falando, o grego, o hebraico e o aramaico. Então, a gente pode olhar a Bíblia do ponto de vista linguístico, da língua. Como que a gramática funciona? E a gente precisa discutir as traduções. Como é que isso foi traduzido? Como é que nós podemos traduzir hoje? Qual que é o sentido daquela palavra? Então, essa é a parte, digamos, da linguística. Mas também tem a questão literária. Veja bem, na escola, todo mundo aprendeu sobre gêneros literários. Sim. Deveria, né? Deveria. E a gente chegava lá na escola, a professora falava, hoje nós vamos aprender sobre reportagem. Aí no outro dia, hoje nós vamos aprender sobre uma carta. Eu lembro até hoje que o Enem, que eu fiz, na verdade eu fiz 2, né? Um para testar, tipo, no segundo ano, e o outro para treineiro, e o outro para fazer. E o que eu fiz para testar era uma carta. Gênero carta, aí você tinha que escrever uma carta. E a gente tinha treinado isso na escola. Exato, nós aprendemos, né? Isso tem toda uma explicação também. Tem especialistas que influenciam alguns países, né, sobre como pensar o ensino de línguas no Brasil. E nesse caso, no Brasil, nós somos influenciados por essa ideia de gêneros literários. Entendi. Mas, qual que é o caso? Quando nós aprendemos os gêneros literários, ou seja, literário, de literatura. Ou seja, existem características que diferenciam os textos. E aí nós aprendemos como eles funcionam, cada um deles. E na Bíblia é a mesma coisa. Eu não posso pegar, por exemplo, o livro de Salmos, pegar um salmo e querer ler ele do mesmo jeito que eu leio as cartas paulinas. Sim. Porque são gêneros diferentes. São objetivos diferentes na hora de escrever. Então ali nós temos uma questão poética, tem as rimas, tem as aliterações, os sons das palavras na língua original. Nós temos a ideia que uma palavra extrapola necessariamente aquele significado que está ali num poema. Ele tem uma história maior, um significado maior, uma referência maior. E nas cartas de Paulo é diferente. Tem um contexto histórico. A gente tem que levar isso em consideração. Vou dar um exemplo, né? Se nós pegássemos um texto dos anos 70 e estivesse lá a expressão redes sociais. Nos anos 70, redes sociais tinham um significado. Se você pegar um texto dos anos 70 e querer ler esse texto com o significado de redes sociais, o que a gente tem hoje, não faria sentido, não caberia. Por exemplo, anos 70...
televisão e rádio, digamos assim. Redes sociais. Exatamente. Hoje em dia, ninguém vai pensar em rádio. Assim, só quem é dos anos 70 e tá hoje aqui. Mas um jovem que lê esse texto vai pensar em Instagram, TikTok, Facebook. Então, é a mesma expressão, redes sociais, ou pode ser até usada essa expressão em outros sentidos, né? A rede social sofre fenômenos diferentes, falando sobre sociologia. Em todo caso, o que a gente percebe é que existe um significado dentro desse contexto. Então, hoje, é diferente dos anos 70. Então, nós precisamos pegar o texto de Paulo e entender o que ele está querendo dizer ali. O que ele está falando naquele contexto, para aquele povo, naquela situação. Então, sim, isso tem tudo a ver sobre literatura e Bíblia, porque a gente vai tomar os gêneros literários como base para poder entender o que cada autor está falando. E isso que você falou da língua também é um fenômeno muito interessante, né? Porque você citou, vamos supor, uma poesia, um salmo. Salmo primeiro, né? Uhum. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, por aí vai. E aí você pegou uma carta paulina, qualquer parte aí de carta, 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos e tal. Nós temos ali, de certa maneira, 2 autores judeus, Sim. mas distanciados pelo tempo e pelo idioma. Perfeito. Porque a gente tem um salmo escrito em hebraico, muitos anos antes do que Paulo escreveu aos Romanos. Então nós temos uma mentalidade muito parecida, mas o próprio judaísmo sofreu alguns tipos de mudança, né? Perfeitamente. E eu acho que aí que está a grande questão da literatura também. É não só ser um estudo exegético, de pegar gramaticalmente o texto, porque tem gente que pode olhar para o texto, só fazer uma divisão de verbo, por exemplo, tal, e o texto significa isso. Mas não, né? Sim. Tem uma questão Muito cultural, mais, exato, muito mais contextual. Isso, assim, extrapolando um pouco, mas vale para qualquer literatura, né, Miller? Sim, totalmente. Você tem que analisar o contexto. A gente pega, às vezes, textos, livros de autores importantes, de ficção, literatura de maneira geral. E muitos deles estão fazendo várias referências a personagens do tempo deles, né? Exatamente. E aí, como entender o que ele quer dizer com essa referência? É necessário entender o que ele está dizendo, né? Assim como nós temos a referência do que são redes sociais hoje, aqueles leitores que leram esses grandes clássicos, eles sabiam, teoricamente, teriam contato com essa personagem, com essa história, com uma referência histórica e tudo mais. Então, é isso, é entender o texto na produção que ele tem, mas também o que cada elemento dele representa nesse contexto, entendeu? E o que realmente, de fato, o autor desejou dizer em certa medida. Porque quando nós falamos de textos literários como carta, é mais fácil. Você olha o que ele está dizendo ali, faz muito sentido, tem um contexto. Já a poesia, nós trabalhamos as possibilidades de compreensão desse texto. Claro que não pode significar qualquer coisa, porque significa qualquer coisa não significa nada também. Então, claro que tem um aspecto ali poético que extrapola o significado próprio de uma palavra, mas ainda implica dentro de um contexto específico da produção. Sim. Então, nesse sentido, estudar literatura te ajudou a ler a Bíblia. Com certeza, totalmente. E o contrário também, ler a Bíblia me ajudou a ter referências para ler literatura, né? E o quanto você diria que a sua leitura bíblica, ou vice-versa, como você falou, melhorou a partir do momento que você começou a estudar mais sobre literatura, gêneros literários, até gramática? Porque, assim, fazendo um disclaimer aqui, mas o Miller já falou para mim no privado que ele estudou até grego uma época. Bastante lá na faculdade. Mas grego clássico, Grego clássico, literatura e língua. Mas isso te ajudou também? Totalmente. Até para ler o texto bíblico, assim. Eu não sou um expert, nada disso. É bem, bem rudimentar ainda o meu grego, mas eu aprendi no sentido de como usar aquilo. Então, respondendo a sua pergunta. Primeiro que, começamos pelo mais básico. A Bíblia é, com certeza, o texto, o livro que é mais referenciado no mundo inteiro. Então você vai ver referências da Bíblia em muita literatura. E é muito curioso porque eu estudo numa universidade pública que o nível, ou teoricamente a probabilidade de você encontrar cristãos é muito baixa, pelo contexto. E é muito curioso porque às vezes eu via algumas referências bíblicas que ou um professor não falava nada, ou ele explicava muito superficialmente, ou ele não dava devida atenção àquilo. É um texto carregado de informação, que tem referência do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que é uma história que atravessa vários períodos bíblicos e ecoa diferentemente, de formas diferentes em várias sociedades. E aí não se observava. Então, ler a Bíblia expande o nosso vocabulário,
expande o nosso arcabouço, né, para usar uma palavra bonita aqui, mas nós aprendemos mais sobre o mundo e sobre a literatura quando nós aprendemos sobre a Bíblia pelas referências que nós temos nela. É bom falar com alguém que estuda letras e fala português que a pessoa usa o arcabouço em vez de framework. Eu não sou tão Faria Limer, né, que o pessoal brinca. Nossa, Faria não, Limer. Deus me livre. Isso aí é muito chato, cara. Esse negócio de ficar citando texto, expressão em inglês. Assim, às vezes a gente fala uma coisa Sim, ou outra. sim. Mas eu falo porque de verdade, eu amo a língua portuguesa. Sim. Não que eu não chego nem perto de estudar o que você estudou, né? Que Língua isso. portuguesa. Mas o português, né? A língua portuguesa é linda, cara. E às vezes eu percebo isso quando eu tô lendo a tradução do João Ferreira de Almeida. Sim. Ou NAA, ou ARA, qualquer uma Sim. que seja. E às vezes você vai pegar um comentário bíblico para estudar alguma coisa e ver a tradução em inglês. Sim. Cara, a língua inglesa, do ponto de vista de palavras, até tudo é muito mais pobre, né? Em Sim. questão de quantidade e tudo. Sim, de vocabulário. Claro, Sentido. quando você tem menos palavras, a língua tende a ser mais complexa, né? Você precisa dizer muitas coisas com poucas palavras, né? E o hebraico é isso, né? Por exemplo, o hebraico, pouquíssimas palavras, então uma coisa pode significar muita coisa. Exato. Mas e a junção delas também, né? Exatamente. Você junta uma palavra com outra e dá um terceiro significado. Expressões, tudo. Exato. Mas a língua portuguesa é linda, assim, de verdade. É lindo você ler, às vezes, uma tradução. É que às vezes o pessoal não tem noção disso, cara. E é uma coisa tão importante, tão linda, tão preciosa. E a gente é muito abençoado por pegar um texto, por exemplo, de um salmo, como você mencionou, e ler aquele salmo. E a língua portuguesa dá conta de expressar muita coisa. Sim. Assim, toda tradução perde. Com certeza. Perde coisas, não tem como. Uhum. Mas é lindo você ler aquilo ali, você vê que realmente está muito expresso a ideia do texto ali, sabe? Sim. É gratificante. E imagina a dificuldade de traduzir do português. Imagina, Exato. pegar um texto literário forte, pesado, né? E traduzir isso para o inglês. Exato. Complicado. Eu sei que, claro, que a gente não está querendo menosprezar nenhuma língua, mas claro que tem autores no inglês que trabalham com um vocabulário maravilhoso, antigo, mas aí precisa ser antigo necessariamente. Né? Acho que o português ainda a gente consegue usar palavras que estão dentro de um contexto que nós usamos ainda. Claro que quando a gente fala de traduções antigas, é difícil entender algumas coisas, né? Todas as línguas têm suas palavras antigas que melhoram. Mas faz todo sentido o que você está falando. De fato, a língua portuguesa é maravilhosa, cara. Apaixonado por ela. Assim, extrapolando um pouco, depois a gente volta nisso da Bíblia. Mas eu queria saber o que você gosta de ler. Cara, boa. Essa aí é uma pergunta muito boa e que eu não tenho respostas assim definitivas, né? Vamos lá, o pessoal pergunta muito isso, a gente já conversou sobre isso, Estevão. E aí é sempre a mesma desculpa que eu dou. É difícil você dar letras necessariamente, porque você chega no nível de tecnicidade, você não pode ler literatura só por ler literatura, ou aproveitar aquilo como uma expressão humana né? do prazer daquilo. Porque você começa a identificar as coisas. Olha, isso aqui é um tipo de narrativa, olha como ele constrói isso, ele está usando esse vocabulário, ou essa discussão. Então é complicado. Na faculdade, por exemplo, nós precisamos ler muito, mas nós precisamos ler muito tecnicamente falando. Então, às vezes, eu não consigo parar para ter aquele deleite naquele vocabulário que o autor está usando, naquela construção, na ideia que ele faz, na ideia que ele desenvolve. Então, é difícil. Então, na faculdade, eu li muita literatura brasileira, portuguesa, li literatura grega bastante também. Os clássicos. Os clássicos, literatura grega. Homero, Ilíada, né? Ilíada, Odisseia. Aí, teatro, Sófocles, enfim, comédia, várias coisas. E aí, nesse sentido, eu leio mais tecnicamente, do ponto de vista mais acadêmico. Agora, se você me perguntar assim, o que você lê quando você não está durante o seu semestre de faculdade e tudo mais? Eu gosto de ler distopias, eu gosto de ler fantasia, como Tolkien, por exemplo, eu acho que é o autor que eu mais li até hoje. Disparado, assim, de literatura narrativa que a gente fala, Tolkien é o que eu mais li, assim, dos livros que nós temos. Depois eu gosto de ler distopias, como Fahrenheit 451, Admirável Mundo Novo, 1984, esses tipos de livro. E também filosofia cristã, Schaeffer, menos, mas com vontade Doiver, esses autores mais cabeçudos, assim, da filosofia. A gente já volta no Tolkien, que eu acho que é um tópico pra gente gastar um tempinho à parte, mas distopia, por exemplo. Eu acho que, como a gente chegou agora nesse ponto, é interessante a gente falar um pouco sobre literatura de maneira mais estrita. Literatura, vou me meter aqui, aí você me corrige qualquer coisa. Que isso? Olha lá. Mas a literatura é importantíssima para o cristão e qualquer pessoa, certo? Perfeitamente.
Literatura basicamente é experiência humana Sim. condensada em páginas de um livro que às vezes autores gastaram anos da vida, no caso do Tolkien, a vida A inteira. vida inteira, de ponta a ponta. E Pra- não terminou ainda tudo. Exato. Para escrever uma obra, né? A gente, lógico, ele escreveu mais livros, mas a obra das Terras-médias, de maneira geral, é a obra da vida do Tolkien. Sim. E outros autores que foram mais prolíficos em quantidade de livros, mas que também gastaram a vida e a saúde deles produzindo coisas, né? Então, a literatura é importante para qualquer pessoa, porque ela é experiência humana. Totalmente. E aí eu queria perguntar para você, Miller, nesse tópico, o que você acha que a literatura, de maneira geral, contribui para o ser humano do ponto de vista de imaginação, de sensibilidade, de leitura do mundo? Veja bem, quando nós estamos falando de literatura, o que é literatura no fim das contas? Pensar esse conceito literatura. É quando você vê um texto produzido, pensado, que ele não é simplesmente, ou no nível mais simples, um texto com significado direto. O que eu quero dizer isso? Não é uma bula, no sentido de que você pega e a informação está ali a mais clara possível, direta e transparente, não tem um duplo significado uma palavra. Um termo não quer dizer outra coisa. Uma história, ela não é pensada ou desenvolvida para te movimentar no seu coração um sentimento, uma ideia, uma sensação. Não, é o texto ali do jeito que ele está, cru. Agora, a literatura é quando você pega a linguagem, a língua, e você transforma ela, você modifica ela a ponto de que ela tenha um significado diferente, às vezes, do que necessariamente está no texto. Ou que ela projeta no seu coração e na sua mente um sentimento diferente daquilo que está necessariamente no texto. Ou algo que o próprio personagem está sentindo. Então, é projetar em você aquilo que o autor escreveu. Então, ele coloca no seu coração aquilo que estava no coração dele por meio das palavras. E aí é transformar as palavras, que são coisas em si, que carregam um significado, em um conjunto que seja muito maior do que elas mesmas. Rapidinho. Então, dá pra gente... tô perguntando, não tô sugerindo. Realmente é dúvida minha, tá? Dá pra gente dizer que existe literatura boa e ruim? Alta literatura e literatura mais baixa? Vamos lá, eu vou ser muito sincero, porque é difícil essa discussão. Porque essa é uma discussão que hoje em dia você vê muito, né? Por exemplo, a gente fala de um clássico. É difícil. Um clássico... Ilíada é um clássico. Deixa eu dizer o que eu tô querendo, aí você fala se está certo ou não. Livros clássicos geralmente foram perpetuados pelo tempo. São livros que falam a várias gerações diferentes. Sim, isso é verdade. E, de certa maneira, eles comunicam valores e dramas universais que os seres humanos enfrentarão até o final. E eles... não são, digamos assim, algo político, panfletário. Sim. Eles são como que vivos, né? Se você lê hoje a Ilíada, se você entender, o que é um pouco difícil pegar uma tradução, né? Tem essa tradução boa. Frederico Lourenço, eu digo, tá? Não peguem traduções antigas. Legal, bom saber. Mas você pega aquilo ali, cara, tem mitologia, um monte de coisa misturada, Sim. deuses e tudo, mas você vê ali a expressão humana, né? Sim. O sofrimento de Aquiles, a tristeza, a indignação, tudo o ódio, isso. a ira, a inveja. A gente costuma chamar isso de literatura clássica ou alta literatura. E aí você pega um outro tipo de livro que são livros bons, não estou falando que... Eu falei ruim, essa expressão não é boa, mas são livros de uma literatura mais de massa. Uhum. O pessoal lê muito literatura, por exemplo, de terror, Stephen King. Uhum. É uma literatura bastante consumida, mas não passa, de certa maneira, essas crises universais e tudo. E eu já vi até, inclusive, uma própria entrevista do Stephen King dizendo que ele faz uma literatura de segundo nível, não de primeiro, né? Sim. Que é uma literatura muito consumida, muito produtiva e muito... que vende muito vendável, mas que não é uma Ilíada, Sim. não é Crime e Castigo, não é esse tipo de coisa. Sim, sim. O que você acha? Existe, de fato, uma possibilidade de dizer o que é clássico ou não, o que é alta literatura ou não? Sendo muito sincero, e aí existem pessoas que discordam, mas a partir do ponto de vista mais técnico que eu tenho, daquilo que eu conheço, é que é difícil você usar as palavras bom e ruim. Veja bem, não estou querendo que, de nenhuma forma, a gente querer dizer que a verdade não existe, ou que né? Não é esse o papo. Eu acho que existe o que é bom e existe o que é ruim. Acontece que quando a gente entra nesse meandro, nessa
essa miscelânea, olha que duas palavras difíceis ao mesmo tempo. Miscelânea, arcabouço. Muito bom. Aí chega em casa... não, aí chega em casa é difícil. Tauba. É verdade, galfo, né? A gente entra nessa... Mas qual que é a ideia? Quando entra nessa discussão emaranhada, né? É difícil. O que eu prefiro, tá? E aí é uma preferência minha. Como é que eu prefiro explicar isso? Às vezes os alunos perguntam também. Eu prefiro explicar com o valor técnico e o valor social. Tá. Então, assim, eu acredito, particularmente falando, que existem obras que, do ponto de vista técnico, elas são superiores. Porque elas trabalham com elementos e ela usa técnicas linguísticas mais difíceis, mais complexas, mais profundas, mais únicas, no sentido difíceis de fazer, ou seja, que poucas pessoas usaram, do que outras obras. Então, do ponto de vista técnico, não tem o que falar. Você consegue pensar isso em qualquer outra coisa, e tá tudo bem, eu acho que esse é o ponto. Por exemplo, você pega um livro escrito por Machado de Assis e um livro escrito por um autor atual... Café com Deus Pai. Não ia nem tão lá embaixo. Não, tudo bem, desculpa, acho que eu puxei muito lá embaixo. Aí também difícil. Mas assim, o que você falou, esse exemplo, tem uma diferença técnica absurda. Sim. Pensa no uso das palavras por Machado ou por Drummond, por qualquer autor da literatura clássica brasileira, é pensado, é desenvolvido. Se você pegar o texto mesmo e olhar, é quase matemático, assim, é um negócio absurdo. De uso da palavra, se é, por exemplo, uma poesia, o significado, mas também o som que ela produz, né, o ritmo que ela está escrita, a divisão silábica, é uma coisa absurda, é matemático. Diferente de outros textos. Mas olha que curioso, você pode levar isso para qualquer coisa. Qualquer produção artística humana, dá para colocar nessa divisão. Por exemplo, a música. É difícil, mas, por exemplo, você vai falar... É difícil você dizer e defender que, por exemplo, uma música atual, ela é mais sofisticada do que as músicas clássicas. Por exemplo, Mozart ou Bach. Sim. É difícil você defender essa ideia, porque quando você escuta, você vê que tem uma tecnicidade, com certeza. um jeito de fazer que é muito mais difícil. Mesmo que você não entenda, você percebe. Esse é o ponto. Então, assim, tecnicamente falando, você consegue identificar o que é mais difícil e menos difícil. E eu não estou colocando características de bom ou ruim. Eu estou falando que é mais difícil, é mais técnico e menos técnico. Beleza? E aí tem um segundo valor que eu gosto de levantar, que é um valor social. No ponto de vista que existem literaturas que elas implicam na vida das pessoas mais do que outras. E aí por isso tem esse apreço das pessoas. Então, por exemplo, a literatura de terror, que você estava falando agora, as pessoas gostam daquilo. Aquilo, de alguma forma, ajuda as pessoas. Seja por um lazer, seja porque a pessoa se sente bem lendo uma história de terror, que ela é movimentada por aquelas sensações, aquilo que o autor descreve. Então tem um valor social intrínseco à obra, que não necessariamente implica no seu valor técnico. E aí a gente vai entrar em outra discussão. Se, com o passar dos anos, a gente foi deixando tecnicidade como algo de alto valor social em detrimento daquilo que é mais simples. E aí a gente pode entrar nessa conversa em um outro segundo momento. Mas essa é a ideia. Você entende a minha questão? Entendi. Então, termos de bom e ruim não é legal dizer. Eu não prefiro. Eu acredito que é. Mas existe uma questão técnica e um impacto social envolvidos. Exato. Vou dar um exemplo aqui um pouco mais polêmico, pode ser? Claro. Eu não vou usar a literatura, vou usar a música. Por exemplo, perguntar para... Aqui em Jundiaí nós temos um grandíssimo grupo social de pessoas que vieram de outras regiões do país. Nordeste e Minas, por exemplo, Paraná. Aqui na igreja tem muito mineiro, por Muito exemplo. Mineiro, graças a Deus. Eu sou filho de mineiro também. Eu também. Pais mesmo. Minha mãe é mineira também, viu? Pra quem não sabe. Pois bem. Aí meu pai e minha mãe são da mesma cidade, né? Então, vocês conhecem muito bem. Interior é aquilo, né? Fio de Zezinho. E pronto. Que é filho de Zezinho, que é prima de não sei o quê e tal. Essa é a ideia. Então, é difícil falar para essas pessoas, por exemplo, que uma música caipira, ela é inferior, por exemplo, a Mozart. Sim, com base em quê? Entende? Em base em sofisticação. Mas a gente sabe que a música caipira tem a sua sofisticação, porque ela é produzida dentro de um contexto com um instrumento que é muito sofisticado. Você pega, por exemplo, a música de Tião Carreiro, ele revolucionou o uso da viola. Então tem um valor social ali que é diferente do valor social que nós temos para Mozart, que é mundial. Mas é difícil você falar para essa pessoa, para esse grupo de pessoas, falar, olha, essa música sua é inferior a essa que eu gosto. Então acho que também vem dessa coisa do que você o que você cresceu ouvindo, o que você gosta de ouvir. Então acho que a discussão está mais nessa há questão, um certo subjetivismo, não no sentido de não existir certo e errado, ou bom e ruim, mas assim, no ponto de vista de isso é um clássico ou não. É mais difícil dizer que sim ou não do que parece. É mais difícil. Até porque a gente tá viajando, tá, gente? A gente já vai voltar para a questão aqui. Aqui é claro, um bate-papo, claro. então Sim.
Mas na própria literatura brasileira, você pega literatura parnasiana, Olavo Bilac, Sim. e compara, por exemplo, com um romance ou uma novela de Graciliano Ramos. Sim. E aí, Vidas Secas. Sim. Ali as palavras são o menos possível, né? Exato, é mais cru possível, né? E por outro lado, o Olavo Bilac é o ápice da técnica. Olha como é curioso. Eu acabei de falar, parnasianismo é triste. Por quê? Porque é o uso da palavra mais matematicamente possível falando. Então, e aí que tá, né? Mas Graciliano Ramos é clássico da literatura brasileira. E realmente, e às vezes a pessoa pode falar o seguinte, não, mas isso aí é porque hoje em dia tá tudo tomado. E não é, cara. Porque ali, de fato, há um valor absurdo transmitido naquelas obras. Então... E é uma coisa curiosa que você trouxe agora, essa comparação. Porque se nós pegarmos do ponto de vista técnico, alguém pode olhar e falar, mas tem menos palavras aqui? Como é que Vidas Secas pode ser um clássico que tem poucas palavras, se é rudimentar do ponto de vista da fala dos personagens? Porque exatamente é isso que ele quer. O Graciliano quer expressar a vida sertaneja na sua crueldade, na sua finitude existencial, que são os personagens. São pessoas do sertão, ele fugindo, até animaliza, retirantes. né, as pessoas. Exatamente. E aí que tá, vai você tentar fazer isso pra você ver se não é mais fácil ser prolixo do que fazer aquilo. Aquilo ali sim, a gente vê o uso da palavra com a carga mais alta de expressão dentro de um contexto que é o sertão brasileiro. Aquilo ali sim, você lê e fala, isso aqui é incrível. Inclusive, eu chorei lendo Graciliano, assim. Você fala, meu, isso aqui é incrível, isso aqui é lindo. Porque você entende o contexto. Sabendo de onde meus pais vieram, da experiência que eles tiveram anteriormente, quando eles eram criança e adolescente, que conversa um pouco com esse contexto do sertão e tal. Então, talvez para quem não conhece, cresceu na cidade, por exemplo, não tem esse apego. Ou não sabe o que é esse contexto de pobreza do sertão brasileiro. E aí, eu que tenho, não que eu saiba, mas que eu vendo dos meus pais e dos meus avós, e visitando e vendo com os meus próprios olhos algumas situações, fala, isso aqui é incrível, isso aqui é literatura profunda, né? Não, exatamente. Enfim, Queria voltar num ponto, claro. que você falou sobre ficção, e aí a gente falou sobre distopias. Olha que curioso. Tem um livro que eu gostei, que é bem curtinho, chama Fahrenheit 451, que é do Betty Brady, né? Betty Brady, alguma coisa assim. Você não... sua pronúncia não tá certa. Bradbury, é aquele, né? Não, é isso mesmo. É o Ray Bradbury. E ele fala sobre um mundo distópico em que tem um governo autoritário e que os bombeiros, eles não apagam fogo, mas eles começam fogo. É genial a premissa desse. E aí, o que eles colocam fogo no quê? Em livros. Então, é uma história em que um governo não aceita com que as pessoas tenham livros e eles começam a buscar as pessoas que têm livros, elas são presas e tudo mais. E aí, por que não pode ter livro? Porque o livro é arma de pensamento. Entenda aqui o que eu quero dizer, né? Mas para se levantar contra o Estado, não quero usar a palavra revolução porque ela é carregada, politicamente falando. Resistência, talvez. Muito melhor. Da resistência e tudo mais. Mas tem uma parte do livro que fala sobre a Bíblia. E aí, se você entende o que é a Bíblia, ou qual o valor da Bíblia no nosso mundo, nosso mundo de forma geral, você vai entender o peso daquilo dentro daquela história. Então, é um exemplo que você estava falando de como a Bíblia me ajuda a entender a literatura e a literatura me ajuda a entender a Bíblia. Então, nós vamos retroalimentando o nosso conhecimento. Lendo a Bíblia, sabendo as referências, mas também entendendo o que ela significa no mundo como um todo. Nesse ponto, eu acho legal dizer, a gente falou dessa ideia da literatura ser experiência humana e... Bom, uma coisa acho que a gente não disse, mas a literatura também amplia o nosso imaginário, né? Totalmente. E eu acho que o legal de dizer assim, a fé cristã é uma fé verdadeira, a única fé verdadeira, viva e rica. E lendo literatura, a gente percebe como Deus manifesta a sua graça, mesmo a graça comum, e mostra a grandeza da obra que ele fez. Sim. Então, por exemplo, quando eu leio uma obra de distopia, eu não conheço muitas. Eu li o Fahrenheit, o Admirável Mundo Novo, as clássicas, né? Sim. E 1984, né? Até a Revolução dos Bichos. Aí tem várias outras que, enfim, é que teve uma, tipo assim, entre 2005 a 2015, teve um boom de distopia moderna. Jogos Vorazes, Divergentes, várias que coisas. Que viraram filmes depois, inclusive. Isso eu não li, não. Isso, né? Já fazendo juízo de valor. Tá vendo? Isso aí que eles estão lendo hoje em dia, não. Eu leio só aqueles, né? Daquele jeito. Mas não é o que eu quis dizer, mas é que eu não li mesmo. Mas quando eu leio uma distopia, cara, e tendo os óculos da visão cristã de mundo e do que a Bíblia me ensina, eu vejo
como o ser humano compreende que haverá um fim de mundo, por exemplo. Perfeito. E ele lança expectativas e cria teorias sobre como vai ser. Então, sempre que eu pego uma distopia, eu vejo como Deus tá no coração do ser humano, não de maneira salvífica, mas Sim. todo ser humano tem um senso de Deus, aquilo Sim. que Calvino chama de sensus divinitas. Olha aí, hein? Sensus divinitas. Aí é o latim, né? Olha que coisa. Gastando latim. Mas... E como essas distopias, de certa maneira, são um pequeno apocalipse. Sim. Não um verdadeiro, mas um anseio. Sim, ecoa o texto bíblico no coração das pessoas. Exatamente. Você percebe isso não só em distopia, mas em outras literaturas? Em tudo. Tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins, né? Você tava falando agora sobre a questão desse mini apocalipse, né? Das pessoas enxergarem o fim ou a destruição ou tendo a liberdade retirada e a dor, o sofrimento em última instância, né? No futuro é o que sobra para a humanidade. Essa é a ideia, né? Da distopia. O que sobra é sofrimento, é dor, é morte, é angústia. E aí, mas a gente vê do outro lado também. Então, nós vemos a expressão do amor. Esses dias nós estávamos conversando, eu e o Estevão, e ele estava falando sobre a experiência de ler literatura russa. Sim. Falando sobre como o sentimento, o sentimento de perdão, ou de culpa. Estava conversando, né, Estevão? E aí, é exatamente isso. É você vê na literatura como a graça comum de Deus. Ela funciona de maneira tão ativa na vida das pessoas que nós conseguimos ler literatura, que nós não chamamos de literatura cristã, e mesmo assim elas comunicarem elementos que estão dentro da nossa fé, que comunicam a nossa fé também, tanto positivamente quanto negativamente. Então, negativamente, não falando, pensando dos sentimentos negativos ou daquele sentimento de angústia, de fim, que nós temos em Apocalipse, tá também evidenciado nessas obras. Mas também coisas boas, entendeu? O amor, o respeito, a lealdade, sabe? Então, enfim, no que você estava falando, eu sinto que ler literatura ou ter acesso a isso também projeta em nós o mesmo sentimento quando nós lemos um texto bíblico e aquilo, Deus projeta no nosso coração aquele sentimento. Sim. Quando você lê as passagens de Cristo caminhando a cruz do Calvário, aquilo ali comunica alguma coisa. Sim. E aquilo ali é o ápice do que nós poderíamos pensar como literatura no ponto de vista de expressar o que o nosso Deus, o que o Deus encarnado passou em nosso lugar. Então, aquilo gera em nós um sentimento. Coisas que pela graça comum de Deus nós podemos sentir em outros autores. Não do mesmo nível. Não tem nem como colocar a Bíblia do lado de... Não de maneira salvífica, Exato. Mas a gente sente, movimentando, né? Exato. E claro que o texto bíblico é diferente de todo o resto. É texto inspirado, não é... A gente não está colocando a Bíblia e qualquer outra literatura do lado. Não existe essa comparação. Uma coisa é a Bíblia, do ponto de vista salvífica, nós ouvimos a palavra de Deus por meio da pregação do Evangelho que está na Bíblia, e é isso que vai é assim que Deus nos alcança, né? Diferente de qualquer outra literatura. Mas os sentimentos que são gerados, a gente vê. É literatura. A Bíblia, alguém escreveu aquilo ali para gerar isso em nós, sabe? Esse sentimento, essas sensações. Por exemplo, assim, sempre que eu vejo, não só em literatura, mas um desenho, cara, tipo, sei lá, é que Pica-Pau é muito da minha época. É difícil Pica-Pau, né? Hoje em dia, o pessoal fica cancelando Pica-Pau. Mas Tom e Jerry, Pica-Pau, ou uma fábula de Esopo lá, da Raposa e as Uvas, que os animais falam. Sim. Eu sempre vejo o senso humano de restauração, de necessidade de restauração, em que a natureza esteja em harmonia com o ser humano de novo. Que legal, isso é muito bom. Pensar literatura extrapolando exatamente o sentido do que é real aqui. Por que nós somos seres que imaginamos e pensamos e projetamos? Porque Deus é assim. Deus, ele é um ser no sentido que tem a sua imaginação, sua criação, a ideia de criar algo novo. Nós somos co-participadores disso, né? Então nós criamos a partir do que já existe, enquanto Deus criou tudo do nada. A gente sabe bem da ideia bíblica disso. Mas Deus nos dá condições de criar. Nós criamos histórias, nós criamos arte no sentido de uma escultura, uma pintura, uma obra de literatura, um teatro, um cinema, uma música. Tudo isso Deus nos dá condições porque somos seres com imaginação, com criatividade, chamados para a criação também. Então é isso, né? O Francis Schaeffer fala disso no Arte à Bíblia, né? Que é sobre isso. É só como em muitos momentos do texto bíblico, inclusive no Antigo Testamento, nós tínhamos Deus pedindo para o povo criar elementos na arca que não tinham utilidade a não ser visual. Não tinha uma utilidade... O tabernáculo. Né? O tabernáculo. Aquilo que estava ali, a imagem do anjo, a imagem, aquela construção, o desenho na pilastra e tudo mais, qual que era o objetivo disso? Era estético. Deus também é um Deus estético. Ele quer que as coisas belas sejam vistas, né? Então,
caminha por esse lado que você está comentando. Tá, eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa tocar no assunto. A gente vai voltar em uma questão de hábito de leitura, que eu acho que é legal porque a gente falou no começo, Sim, mas legal. a gente vai voltar. E a gente precisa falar um pouco sobre o que você também tinha mencionado sobre a ideia do cinema. Mas eu quero, antes, a gente fechar esse ponto para ir para esses outros tópicos. Você consegue citar alguma personagem na literatura que te faça ter esse senso de graça comum? Não sei se você quiser ir para Tolkien, alguma coisa assim, mas Tem algum vários. personagem que te impacta, que você Tem vários. foi edificado, não no sentido bíblico, mas assim, cara, que personagem legal e me fez refletir. Tem vários, assim. Eu acho que do Senhor dos Anéis tem muitos, mas eu vejo que o Samwise, que é quem acompanha o Frodo na caminhada dele para destruir o Anel e acabar com toda a maldade, no sentido assim, que está se levantando contra a Terra-média, novamente, né? Primeiro com Morgoth e agora com Sauron, né? Toda essa construção, eu vejo alguém que padece dos mesmos sentimentos que nós, padece da saudade. Tem um momento assim que mais me faz querer chorar, assim, só de lembrar, é quando ele pergunta pro Frodo sobre se ele lembra do Condado, quando eles estão prestes a destruir o Anel. Se ele lembra do Condado. Você lembra, Sr. Frodo, de como do cheiro da grama, da sensação da grama, do céu azul, de todas as coisas? Você lembra, Sr. Frodo? E o Frodo diz que não. E aí o Sam, ele diz, o que ele faz é lembrar que aquilo existia, aquilo que era bom, que era gostoso, que era maravilhoso, que era prazeroso, que era paz, harmonia, a sensação de completude existia e por aquilo que valeria lutar. É por aquilo que eles estavam ali. E o Sam, ele não está carregando o anel. Não é ele o portador do anel. Não é ele a pessoa escolhida para poder destruir esse mal. Mas ele é quem apoia a pessoa que está responsável por isso. Ele é o apoio constante, ele é o amigo constante, ele é É difícil até de explicar assim, em palavras, porque ele é o cara que está ali para apoiar, para movimentar, para não deixar parar, sabe, para lembrar do que existe. E às vezes talvez me lembra da história do peregrino, que é os personagens que vão atrás do cristão e vão incentivando ele. Vá para a cidade celestial, corra, não desista. Fiel. O fiel, né? Eu tô tentando lembrar os personagens. E aí, o fiel é aquele que... gente, 400 anos de livro... já caducou. Já caducou. caducou. O fiel é o que morre queimado na Feira das Vaidades, você lembra? Cara, é pesado. Mas essa é a ideia. É o personagem que tá ali, vale a pena. Então acho que essa é uma mensagem que ecoa muito ao meu coração, assim, porque no fim das contas, a nossa experiência humana é isso. O Estevão é um irmão na minha vida que me lembra disso. Falando, vale a pena viver pelo evangelho, vale a pena pregar esse evangelho, vale a pena defender esse evangelho. E outros irmãos também, e nós também com outros irmãos que às vezes estão precisando de ajuda, apoio, sabe? Então, é isso, assim, um personagem que trabalha, que Deus fala no meu coração no sentido de, olha quão importante é uma experiência humana escrita e que faz diferença nas nossas vidas, assim, quando a gente vai viver a nossa vida comum, sabe? Isso nos inspira, nos ajuda, nos faz pensar, nos faz acalmar muitas vezes. Acho que é isso. Legal. E o bom é que no Tolkien isso é intencional também, né? Você quer falar rapidinho 5 minutos sobre o Tolkien? Ou você gosta de Tolkien? Eu sou apaixonado, assim. Eu gosto muito. É curioso, porque a gente está falando agora de amigos que incentivam para o bem, né? O presbítero Vitor foi um deles. O meu amigo Wesley, também, que é da igreja do Eloy Chaves, são irmãos em Cristo, crentes que me incentivaram. Falaram, cara, lê isso aqui vai ser legal, acho que você vai curtir. E eu, vou dar uma olhada e tal. E aí você dá abertura para aquilo e aquilo vira daqui a pouco uma expressão tão importante na nossa vida porque te faz pensar no evangelho, te faz pensar na criação literária, né? Eu que ainda sou envolvido isso tecnicamente falando. Então, Tolkien entrou na minha vida por isso, pelos amigos que estavam ao meu redor. E depois foi puxando uma coisa, foi puxando a outra. E aí quando você termina um texto, você fala, não entendi nada. Inclusive o presbítero Vitor me deu uma dica maravilhosa. O Tolkien, ele era filólogo, então ele criava línguas, ele tinha várias línguas criadas para falar Tolkien era um disso. gênio tão absurdo que até eu me sinto constrangido às vezes de ler Tolkien e falar, cara, como isso saiu da mente de um ser humano. Mas desculpa, eu te cortei. Que isso? É exatamente a mesma sensação. Eu falo, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu não consigo escrever um texto que seja 0,5%. O cara lutou na Primeira Guerra Mundial. Como pode, irmão? O cara lutou Sabe, é uma coisa difícil de projetar, né? É difícil, eu sei, mas... Enfim, o cara é de outro nível. E aí, quando eu leio o Tolkien, aquilo ecoa no meu coração
falando sobre o evangelho, falando sobre a minha vida comum. Isso é legal, é ver o quão grande é esse mundo. E aí o presbítero Vitor me disse uma vez, Miller, uma vez eu mandei mensagem para ele e falei, Vitor, eu tenho que ficar parando para às vezes pesquisar uma frase em Quênia, tá falando numa língua élfica, e o anão falou em outra língua, como é que eu entendo isso? E aí o Vitor olhou para mim, né? Olhou para mim no sentido mais... né? Olhou com os olhos do coração. Olhou com os olhos do coração de piedade, jovem, mancebo, né? E ele me disse, meu irmão, pense que você pode ler o livro do Tolkien como ele projetou para ser lido. Como as pessoas que leram quando saiu esse livro. Não tinha as explicações. Nós não tínhamos páginas e mais páginas na internet explicando, vídeos e mais vídeos no YouTube, explicando cada coisa. As pessoas precisavam ler e entender que aquilo ali tinha uma verossimilhança suficiente para você entender e comprar essa história. E foi o que eu fiz. E foi a melhor coisa que eu poderia ter feito, porque você lê o texto, você não entende aquilo, e você vai continuar sem entender. Mas cria essa áurea de... Aquilo ali, por exemplo, quando um Aragorn, por exemplo, fala em língua élfica, você fica sem entender no começo o que ele está falando, mas depois você entende a história do Aragorn. E aí você fala, tá, ele é essa expressão dos homens mais altos, né, dos mais poderosos, das linhagens reais, que cresceu influenciado por essa cultura élfica. Ele então, é um elo, né? Ele é um elo entre essas duas coisas. E por isso que ele tem essa característica. Por isso que o personagem ele é pensado em várias camadas. Então, eu parei de tentar ficar pesquisando as coisas e só li. E aquilo gerou em mim aquilo que o Tolkien pensou e dos primeiros leitores, né, que não tinha, né, todas essas explicações. Claro que depois você lê, depois você vai procurar. Tô falando como leitura primária, para você sentir aquilo. Aí depois eu comprei Atlas. Aí vai as explicações da Terra-média, do Christopher, e aí vai embora. Aí você... Mas é legal, é por isso que a gente até falou disso antes, né? Que eu amo literatura. E eu até pensei uma época em estudar literatura, algo assim, e desistir porque eu gosto tanto de literatura que eu não quero tanto a parte técnica, né? Porque o que você falou, às vezes você está lendo alguma coisa você não consegue aprender alguma coisa e desaprender se aprendeu de verdade, né? Sim. Nesse sentido. Então, você sempre bate aquele olhar técnico. Exato, né? Exato. Eu tento fugir disso, do mais que eu posso, né? Um exemplo é que, um dos exemplos, a gente vê muita literatura, o que a gente chama dessas literaturas mais sofisticadas, né? E aí, eu, por muito tempo, e olha que curioso, eu achava que eu tinha uma visão muito utilitarista da literatura. Em que sentido? Você precisa ler alguma coisa que te faz pensar em algo, que te ensina algo necessariamente, que você sai dali diferente quando você chegou, no sentido de você precisa ter conhecimento, puramente conhecimento. Não é sobre experiência humana, sobre desejar saber da história, ou ser movimentado com as emoções daqueles personagens. Era unicamente uma coisa útil. O que isso aqui, que essa literatura, esse livro vai ser útil para mim. E durante um bom tempo eu li muito de filosofia por conta disso. Até teve um dia que eu estava muito cansado. Eu falei, puxa, e se eu lesse alguma coisinha diferente? E aí, cara, o mundo... foi, assim, a literatura... Eu pensei de novo na literatura. Porque eu peguei livros que eram mais simples, tecnicamente falando, que não é um Doiver da vida, que eu li, e eu falei, meu Deus do céu, eu preciso estudar uns 15 anos só de direito para conseguir entender o que ele está falando. De ler o Kuyper, e o Kuyper eu acho mais fácil do que o Doiver, porque o Doiver, você pega... Mas você sabe, Miller, que... Não de nada. Cara, Doiver, eu, por exemplo, não entendo quase nada que o Doiver Pois bem, escreve. E esse é o ponto, é porque eu tava nessa pilha do utilitarista. Peraí, o que esses caras estão conversando? Porque como eu gosto muito de Schaeffer, que é muito mais palpável, Sim. Schaeffer é muito mais palpável, ele dialoga muito mais com a cultura. Enquanto as pessoas nos Estados Unidos estavam perguntando se crente podia ou não no cinema, o Schaeffer, lá na Suíça, ele estava discutindo com os jovens universitários a respeito do cinema. Então, uma outra perspectiva, é muito mais moderna, né? E aí, quando eu pego esses autores mais difíceis, eu comecei a perceber que eu não estava mais experimentando a leitura do ponto de... Nunca experimentei, ou talvez experimentei antigamente, né, quando eu era adolescente, mas não estava experimentando aquilo como literatura é. Que é essa expressão humana de uma história, de um sentimento, de uma perspectiva, de uma verdade. E aí foi quando eu comecei a ler outras obras, foi quando isso se abriu, e aí eu pude, consumir isso de verdade. E aí eu comecei a ler livros mais simples, mas que também me davam prazer. E aí eu via a literatura também como lazer, também como descanso, também como o momento da tranquilidade, de você, depois de um dia de trabalho, você chegar em casa, poder sentar e poder ler um bom livro. E poder estar feliz lendo aquilo te fazer bem. Assim como muita gente gosta de assistir séries. Que no fim das contas, é texto escrito, mas expresso de maneira
é visual e com sons, né, com trilha sonora, mas é uma história que alguém precisou sentar para escrever. Tem um roteiro. Tem um roteiro. Então é isso, assim, eu repensei o jeito que eu lido com literatura quando eu comecei a ler literatura, sendo literatura, não querendo achar os pormenores ou utilitarista, um jeito utilitarista da coisa. É engraçado que o trabalho do pastor, né, muitas vezes, geralmente, é pegar um texto muito difícil, que é o texto bíblico. Bom, o texto bíblico pode ser compreendido de maneira básica e salvífica por qualquer crente. Perfeito. A doutrina da perspicuidade da escritura, né? Por outro lado, em nível mais profundo, não sei. Acho que é um nível mais profundo. Né? Não, né? Aí tem uma série de questões, Sim, envolvendo idiomas, exegese claro. e tal. E o trabalho do pastor, muitas vezes, é pegar esse texto, mastigar e passar para a igreja, pregar, ensinar. Uhum. Um texto carregado de informação, de teologia, significado, né? camadas até. Que isso? Só que às vezes a gente faz isso assim, 3, 4 versículos em um sermão de 40 minutos. Acontece bastante, né? E eu acho tão interessante isso, porque para você ver a complexidade da Bíblia, né? Uhum. Por outro lado, já aconteceu de eu estar lendo um livro, Crime e Castigo, por exemplo. Sim. E a Virgínia, minha esposa, chegar e falar, amor, sobre o que esse livro fala? Puxa vida. Aí eu peguei assim, falei, eu não consigo te explicar assim. É difícil, né? Tem coisas que não dá pra explicar, Mas simplesmente. sabe por quê? Eu tô querendo dizer o seguinte, tem coisas que são tão ricas, cara, que é só você lendo pra você entender. Perfeito. Porque o autor gastou 600 páginas pra escrever, não tem como eu resumir. Não tem como. O que eu vou falar é uma coisa tão inferior, né? Aham. E trazendo agora até pra Bíblia mesmo. É libertador você saber que você pode ler a Bíblia e compreender a verdade de Deus pra você. Uhum. Por outro lado, é desafiador também você saber que você vai gastar a vida toda entendendo aquele texto e não vai esgotar o sentido dele. Isso é verdade. Né? E sempre que a gente lê a Bíblia, o sentido do texto é um só. Uhum. Isso Mas aquilo nos impacta e se aplica à nossa vida de maneiras variadas, diversas. Sim. E o mesmo texto pode te edificar hoje de um jeito e amanhã de outro, porque você está passando uma prova diferente, uma É coisa o que você falou da pílula da experiência humana. Agora, o texto bíblico no sentido de... Todo o texto, né? Mas é uma expressão, tem um significado, tem uma substância aquele texto, mas quando ele entra no seu organismo, ele vai responder, ele pode responder de maneiras diferentes. Sim. É a mesma pílula, mas ela pode ter aplicações diferentes e resultados diferentes na minha e na sua vida, e do ponto de vista bíblico, a palavra de Deus é imensurável, assim, ela é cheia de camadas, infinitas camadas. Então, louvado seja Deus por ter inspirado mais de 40 autores a produzir esse texto tão rico que a gente tem. Uma coisa que você estava falando ainda sobre Crime e Castigo, quando a gente para pensar que são 600 páginas que nós não podemos resumir, muitas pessoas se entristecem quando pegam um livro que o autor explica muita coisa de um cenário, por exemplo. Mas pensa que, numa adaptação de cinema, ele não consegue fazer isso. Eu não consigo projetar no cinema todas as características e fazer com que você, que está assistindo, consiga entender de verdade e pegar aquilo para si, só mostrando. Agora, na literatura, eu consigo projetar isso na sua imaginação, porque é você que tem o controle. Então, se eu falo que a relva é baixa, verde clarinho, e aí tem uma planta que desce sobre as árvores, e um céu azul, mas não é um azul escuro, é uma azul piscina, que remete um pouco ao brilho das nuvens. É diferente. Então, o Tolkien tem isso também, de explicar um contexto gigante, mas aquilo sim, na sua mente, cria o condado. Cria páginas descrevendo uma árvore. Nossa, páginas. Folhas. Folhas. Um elfo, né? Ou enfim, um anão, toda a caracterização desse personagem. Porque é para ser assim. Para você entender aquilo, para você ter uma projeção da imaginação sobre o que o Tolkien está querendo projetar naquilo, porque tem carga de sentido. Não é o belo pelo belo. Tolkien tem uma utilidade naquilo na história. O elfo ele é daquele jeito porque tem uma explicação, sabe, social, né, de raça. O homem também, os homens mais altos, os homens mais baixos, no sentido de classe, enfim. Isso cria todo um ambiente, né, da leitura. E aí fica multifacetado, aí você tem várias camadas da história. E aí que a gente estava falando, é mais sofisticado, do ponto de vista de uma história que é mais simples. Sim. Certo? Eu acho que assim, se você gosta de ler, não é uma problemática. Eu sempre incentivo os meus amigos a fazerem leituras mais difíceis. Mais complicados, do ponto de vista literário mesmo. Tenta isso aqui. Não, muito difícil. Eu sei, mas... Né? Assim como você vai fazer qualquer outra coisa na sua vida. Com certeza. Qualquer coisa. Desafio, né? Então, beleza. Vamos já caminhando para
próximo do fim. Ah, que pena. Tava tão legal aqui. Não, tá legal. A gente pode ficar mais um tempo, não tem problema. Só tô falando que, indo para um outro tópico mais, Vamos nessa, vamos lá. sobre a questão de hábito de leitura, então. A gente falou disso tudo. Eu poderia ficar aqui mencionando 500 obras diferentes. Nós poderíamos, né? A gente nem foi, cara, para outras coisas, né? De cinema mesmo, Cara, anime. Eu tava pensando aqui em One Piece, que é uma obra que eu gosto bastante. Sim, eu sou do Naruto, mas tá tudo bem, assim. A gente é de mas você vê clubes diferentes, hein? Cuidado. Naruto, One Piece, né? Senhor dos Anéis e Harry Potter. É que sempre tem um melhor do que o outro, no caso, né? Ah, cara, a gente sabe qual é aqui no caso, né? O Naruto sabe. superior a... Brincadeira. A gente sabe, sim, isso aí. Mas eu ia falar... Bom, Naruto mesmo, One Piece. Às vezes eu percebo que o pessoal ocidental, mais antigo, tem um pouco de dificuldade com compreender o valor artístico e mesmo como essas obras também podem nos ensinar algumas coisas. É o valor social das obras. Exato, é o valor social. E você pega Naruto, eu não assisti Naruto, não li o mangá, mas assim, você sabe a história um pouco pela quantidade de coisas que você já ouviu. Sim. E você tem um personagem, um anime shonen, uma jornada do herói acontecendo e sempre uma evolução e um amadurecimento da personagem. Isso acontece com várias outras histórias. Sim. O próprio One Piece é um exemplo disso. Mas eu acho que também é o tipo de história que, apesar de não ser um livro, mas é literatura também. Porque você tem o desenho, mas os mangakas lá japoneses gastam a vida em uma obra, geralmente, né? E, cara, são anos escrevendo personagens, cenários, situações, camadas de significado. Que quando você chega no final, você compreende como tudo aquilo foi o esforço de um ser humano empregado em anos para te passar aquilo, né? Anos. Isso é muito legal. Mas vamos lá, para a questão de hábito de leitura. A gente falou sobre tudo isso, sobre cenários, sobre literatura, várias coisas. O que você acha sobre o crente que não gosta de ler? Toma essa pergunta aí no seu colo. Polêmica. Olha, isso não é polêmico, sim, não vou mentir, mas os meus amigos, as pessoas com quem eu sempre converso, elas sabem a opinião sobre isso. Eu acho que é assim, vamos lá, como qualquer atividade humana, existem pessoas que têm facilidades e facilidades. Sim. Existem pessoas que conseguem fazer determinado esporte melhor que outras. Outros que fazem outras atividades de trabalho mesmo. Pessoas que trabalham na área de exatas, de humanidades, de biológicas. Como toda ação humana ou atividade humana, existem pessoas que têm facilidade para uma coisa e não para outra. Porém, contudo, todavia, pensando do ponto de vista mais básico, todas as pessoas têm habilidades básicas comuns. Então, todo mundo consegue... Pensa, o que eu estou querendo dizer aqui pensando no nosso contexto aqui, estamos em Jundiaí, 2025, quase região metropolitana de São Paulo, por pouco, tá? Então, a gente está falando desse contexto aqui. Quando a gente leva isso a outras regiões do país, é totalmente diferente. Eu estou falando do nosso contexto, para a nossa igreja local, para a nossa realidade aqui em Jundiaí, que são as pessoas que estão nos ouvindo agora. Então, pensem nisso, né? Então, a gente não pode aplicar o que eu vou dizer aqui para todo lugar. Mas, do ponto de vista mínimo, todas as pessoas conseguem ler um texto aqui. As pessoas que tiveram acesso conseguem entender uma história, entender uma notícia, entender uma informação e tudo mais. Porém, nem todos tiveram acesso a isso. Então, muitas pessoas não conseguem ler. Então, muitas pessoas foram criadas em contextos muito simples e que elas não conseguem desenvolver isso do ponto de vista de um ponto, ou até certo ponto, que seja uma coisa diária para elas. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, existem pessoas que não vão conseguir, por uma construção mesmo social, de que vieram de um lugar muito simples, de realidades muito simples, de não conseguir ler. Porque elas não tiveram esse exercício. Porque, como atividade humana, é hábito. E é esse meu ponto que eu quero chegar. Então, eu não posso olhar para o irmão que não consegue ter um ritmo de leitura razoável, no sentido literário, não Bíblia, porque aí é um outro ponto. A gente já fala da questão bíblica. Mas literária, que tem que ser do jeito que eu acredito que tem que ser. Porque existem realidades diferentes. Então, as pessoas foram criadas diferentes. Totalmente com isso. Então, eu não vou cobrar isso de um irmão muito simples. Porque ele não teve condições de estudo, ele precisou trabalhar muito cedo, ele precisou fazer muitas outras coisas que dificultam. Mas, ao mesmo tempo, isso não pode ser justificativa para as pessoas não lerem o texto bíblico. Isso não pode ser justificativa para as pessoas não buscarem entender o texto bíblico. E aí que está o meu grande ponto, eu acho. Literatura é uma coisa, mas eu acho que Bíblia, todos nós devemos tentar sempre ter uma leitura diária, constante, intencional do texto bíblico. Não só o versículo solto, mas pegar a Bíblia, sabe, e abrir e falar, tá, eu vou ler esse trecho agora. E aí desenvolver essa leitura. Primeiro ponto. Tendo colocado isso na mesa,
que existem pessoas que vieram de realidades diferentes e por isso não conseguem promover uma leitura literária, mas a bíblica tem que acontecer. Agora, as pessoas que são da nossa realidade, que eu digo assim, pessoas da nossa idade, pessoas que fizeram faculdade, mas não conseguem desenvolver... Que tem como, né? Que tem condições de fazer isso. Como eu falei, como qualquer atividade humana, é hábito. Eu, por exemplo, adoro fazer esporte. Amo fazer vários esportes. Sou bom em algum? Nenhum. Mas eu faço vários. E como é que eu faço vários? Eu vou aprender. Então, eu aprendi, por exemplo, a correr. Né? Eu comecei a correr em 2021, se não me engano. Em 20 eu comecei a correr. Nas primeiras vezes era um negócio horroroso. Não sabia ritmo, como fazia. Eu aprendi. Pô, e como é que será pedalar? Corria que nem uma pata-choca. Nossa, corria péssimo, mas eu vou chegar lá. E depois eu aprendi e falei, poxa, e se eu pedalasse? Comecei a pedalar. E aí você aprende a pedalar. Pô, e se eu tentasse outros esportes, como flag football que eu jogo hoje, natação. Flag football. Flag football. Bandeira, futebol. Nossa, agora. É difícil Não, é porque agora. você é muito internacional, você não lembra do termo em português. Não, é aquele, né? Muito engraçado. Eu não lembro do termo em português. Em português. How can I say that in português? Mas flag football, que é parecido com o futebol americano, que eu treinei também já. Como é que você faz isso? Você tenta. Você vai lá e vê como é. Poxa, como é que funciona isso aí? Como é que faz? É difícil? Tem como fazer? Não tem como fazer? E como é que eu sei qual literatura eu gosto? Tenta. Por exemplo, eu vi que eu não tenho facilidade nenhuma em natação. E aí cai naquele ponto de pessoas que não tiveram oportunidade de estudar e aprender sobre leitura. Eu nunca fiz natação na minha vida. Eu fui fazer natação, aula mesmo, ano retrasado. No final do ano retrasado, no começo do ano passado, que eu fui começar a fazer aula de natação. Eu sou péssimo nadando. Swimming. Horroroso. Não consigo. Falta respiração, a braçada é torta. Eu saio na raia, começo do lado esquerdo e termino duas raias pra lá, do lado direito. Sabe? Um negócio horroroso. Mas como é que eu soube que eu não sou bom? Quando eu fui tentar, eu fui ler, fui tentar fazer aquele esporte, e é isso que eu acho que a gente tem que fazer. Ir lá tentar ler. Qual que é que eu falo para as pessoas? Como é que eu descubro? Como é que eu posso saber o que eu gosto de ler e o que eu não gosto? O que você gosta de assistir? Porque, no fim das contas, o cinema, ou as séries, tem um roteiro. Alguém precisou sentar ali para escrever. E, às vezes, muito mais difícil, porque no cinema, o roteiro não é sobre história. Não é como se, isso aqui vai acontecer na história, mas fala aí, ator, o que você acha que vai acontecer? Não. É tudo milimetricamente pensado. O ponto de vista da câmera, de onde vai gravar, a movimentação dentro da câmera, o corte que vai ser feito na edição, qual que é a perspectiva. Então, tudo isso, até a escolha do ator, pode influenciar do jeito que você vai contar a história. Então, tudo isso talvez é uma indicação. Você gosta de... Eu não gosto de terror, por exemplo. Eu não tenho prazer nenhum em assistir filme de terror. Algo que eu não gosto. Não me comunica nada. Eu vou ler uma história de terror? Não. Você já tem a dificuldade natural, né? Aí Exato. você ainda impõe mais uma. Pronto. Pra dificultar ainda mais. É isso. E aí, eu não gosto de terror, não vou ler. Mas o que eu gosto de assistir? Eu gosto de assistir, por exemplo, filmes de super-heróis. Né? Então, gosto, eu acho legal. Nós aqui crescemos na época de ouro do MCU. Então, o que tem de super-herói filme, nós somos a geração que experimentou de maneira mais concreta o desenvolvimento de filmes, não de HQ, porque HQ nós somos mais velhos, né? Isso foi antes. Mas de filmes e produções produções cinematográficas de heróis. Hoje eu vou assistir Thunderbolts lá. Tô esperando, porque vamos ver se vai ser um melhor filme ou não depois da era de ouro do MCU. Mas a questão eu gosto disso. O que eu vou ler? Ficção. Eu vou ler fantasia, eu vou ler essas histórias que têm um desenvolvimento, grandes casos e personagens poderosos, pode ser uma opção. Eu gosto muita gente gosta de assistir vídeo de... sabe aqueles vídeos descobrindo casos reais de assassinatos e crimes e tudo mais? Tá famoso, tá na famoso. moda agora. As mulheres gostam disso. Cara, a Virgínia gosta disso, eu não não sei entendo. qual que é a questão. Ela fica ouvindo do caso de não sei o quê, de investigação. Eu já tentei. Mas tentei, não assim, consegui. Não fazendo juiz de valor Tá aqui, bom. mas já fazendo juízo de valor. Qual que é a pegada disso aí? Eu não entendo. Eu acho que tem a coisa de... Eu não sei. Tô aqui, tá? Só conjecturando com você. Conjecturando. É a ideia do... O que aconteceu antes e depois? E como é que descobriram? Eu acho que é o processo, o retroativo, sabe? De você teve um crime. Sim. Mas como é que as pessoas descobriram voltando isso, sabe? Voltando a fita. Eu acho que esse é o ponto. Entende? Que chama a atenção das pessoas. E aí, por que você não pega um livro disso? Um Sherlock Holmes da vida? Aí, garoto, chegamos no mesmo ponto. O Sherlock Holmes é bom. É muito legal, cara. Eu amo Sherlock. Já li vários livros do Sherlock. Então, é legal. Então, o que eu falo? Essas experiências de você assistir e você gosta, você pode ter isso na literatura. Sim, não é. Pra ser introduzido nisso, Exato. ajuda, né? E não precisa ser livros gigantes. Não precisa pegar os clássicos Pega um livro que as pessoas falam que é legal. Por exemplo, ficção científica, Fahrenheit 451, tranquilo de ler.
De boa. Simples, simples. Eu não vou pedir pra você ler 1984 de primeira, Sim. ou Admirável Mundo Novo, que é pesadíssimo, até a história é muito pesada. Não. Pegue filmes tava livros até- introdutórios. Falando com o irmão, inclusive, sobre literatura clássica, e ele estava querendo começar a ler literatura russa. Sim. E assim, eu falei minha opinião, né? Falei, olha, eu acho que começar pela literatura russa é a coisa mais difícil possível. Dificílimo. Você já... O que eu li de literatura russa na universidade é complicadíssimo. E, claro, você pode, não tem problema nenhum. Mas eu, por exemplo, eu gosto de literatura tem uns anos, né? E aí eu comecei tentando ler literatura russa, eu parei. Cara, depois de uns 4 anos eu comecei, porque só os nomes já são difíceis. O mesmo personagem tem 5, 6 nomes. Sim. O Raskolnikov Rodia, Rodion, Meu Raskov, Deus. Raskolnikov, Tolkien é você? Romanovich, porque é o primeiro nome. Sim. E Tolkien é não você colocar vários nomes sobre a mesma coisa. Exato, E você não lembra lendo na página 300 que é o mesmo nome para o mesmo personagem. Exato. Então é meio complicado. Então eu acho que é legal essa dica de começar por algo que você goste. Sim, é né? o começo. E aí não adianta você querer catar assim, vou ler a Odisseia. Não, Cara, não vai dar vai. certo no começo. Vai devagar, calma. Assim, eu demorei anos para ler Odisseia. Quando eu li, precisei ainda do meu professor, que é um grandíssimo tradutor de grego, para explicar muita coisa. Guia de leitura. Tem uma professora queridíssima da universidade que também terminou um guia de leitura agora, que eu quero ter acesso. Então, imagina, tem pessoas trabalhando para ter um guia de leitura dessas obras. Sim. Não é, né, com todo respeito, vamos devagar. É que nem quando eu queria comer comida japonesa e não conseguia a primeira vez. Aí eu comecei com um peixinho grelhado. Você tal. falou esse papo pra mim, eu não quero cair nessa lábia, não. Que aí eu tô com medo de começar daqui a pouco, né? Caro. Mas hoje até o peixe coisa. vivo. Aí não, pô. A Aí gente é manda pra brincadeira. dentro. Mas eu acho que começa. Vamos lá, começa bem, vai. A ideia de você. Sim. O que você gosta de assistir e a partir daí ler. Sim. Tem uma discussão hoje. O brasileiro, o que aconteceu com a leitura do brasileiro? O brasileiro só lê livros. É isso aqui, é o que acaba vendendo, mas. No meu ponto de vista, eu acho que ter o hábito da leitura, mesmo que seja de livros mais fáceis, ainda é melhor do que não ter. Com certeza. Entende? Eu acho que tem aquela expressão, né? Mais fácil pingar do que secar. Sim. Então eu acredito, assim, particularmente, que é melhor. Então deixa as pessoas lerem, talvez, livros que não Cara, são... essa é uma expressão muito da periferia, né? Só né? conhece quem Quem nasceu na realmente ZL ou aqui. Mas É uma melhor expressão pingar boa. do que secar. Mas não faz sentido. Pensa que você tem que pingar e que tem que secar. Qual que é mais simples, né? Eu acho que essa é a ideia. Então eu vejo dessa forma. Mas é aquela. Se você pode, tente uma literatura. Né? Pesquise por literaturas dentro de um contexto que você gosta, de um tema, e eu acho que vai funcionar legal, cara. Não, e é legal isso porque, assim, lógico, filtra, né? Hoje em dia tem muita coisa erótica, pornográfica. O que mais vende, Sim, se você for na nossa, Amazon, isso é só isso. Isso né? isso de soft porn, aí pesquisa isso pra Isso é muito não verdadeiro. não cair nisso. E é curioso, porque o romance é algo que sempre vendeu muito. Que é legal. Sim, você ter um casal e ter uma problemática. E o que tem de filme que tem essa questão de um casal que é padrão, né? Eles se conhecem, Jane Austen, saem, por exemplo, é isso. mas aí chegou nesse soft porn que evoluiu, aí já né? Evoluiu para um... Então, cuidado com isso, crente. Desevoluiu, né? Desevoluiu do Digimon. Desenvoluiu. Então, cuidado, crente. Ficou alerta aí. Mas pesquisa aí o que você gosta. Eu, por exemplo, detesto o universo Marvel. Eu acho chatíssimo. Que isso? Você tá... Heresia! Igual o Paulinho. Heresia! Cara, eu não suporto, cara. Nossa. Não, você tem que... Sempre aquela justificativa. Você assistiu? Você assistiu errado, né? Assistiu errado. É exatamente quem fala que não gostou da trilogia do Peter Jackson, do Senhor dos Anéis. Sim. Você não assistiu certo. Exato. Com todo não, respeito. concordo. Ou como, não gosto de, sei lá, El Padrino lá, o The Godfather, que é o Poderoso Chefão no português. O cara meteu um italiano, não um é, inglês não. pra depois falar o português. Porque a gente... Você se tornou o que você O critica. que eu critico, que é o Faria Limer, né? How can I say banana in English? Como, em português. como fala em português mesmo? How can I say banana? Passei Como 3 fala meses banana? nos Estados Unidos, não Pessoal lembro. que vai uma semana pra Dublin e volta esquecendo como fala banana. How can I say door? Como é que eu falo porta? Em português? Esqueço, desculpa. Eu adoro essas pessoas. Mas não é, porque também eu tenho uma justificativa, que as pessoas não consideram, o Luiz tá dando risada ali, que eu trabalho com idioma. Então, meu trabalho é falar em outros idiomas durante a semana inteira. Então, tem essa problemática também. Coisa que outras pessoas não têm. Eu trabalho com idiomas. Então, eu não estou justificando, mas eu estou esclarecendo. Eu understand. É isso, exatamente. I understand, né? Eu understand. Manda. Então, mas, ô Miller, finalizando aqui, Manda lá. eu queria saber só se você indica
alguma leitura, assim, né? Você mencionou que é legal as pessoas procurarem. E, além disso, alguma dica, algum conselho, alguma mensagem que você queira falar? Tipo, busquem conhecimento, como diria o Busquem poeta, conhecimento. o teólogo E.T. Bilu, Essa pro pessoal referência é que tá ótima. ouvindo, assim, e o que você quiser dizer aí pro pessoal. Sobre referências para literatura, eu não consigo assim ser tão genérico a ponto de falar assim, leia livro X, porque como a gente conversou agora há pouco, cada um tem uma experiência, uma construção de vida. Não estou relativizando aqui nada, só falando que tem pessoas que gostam de uma coisa e outras gostam de outra. Então, acho que observe o que você gosta de consumir no YouTube, no seu na Netflix, na Amazon Prime, onde quer que você consuma vídeos de cinema ou séries, e veja que tipo de coisa você gosta de assistir, e daí faça uma escolha boa. Em todo caso, se eu tiver que indicar, leia a Bíblia. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Acho que essa é a expressão mais profunda que nós temos. Mas, brincadeiras à parte, se eu tiver que falar, óbvio, leiam a Bíblia, isso não é nenhuma novidade, mas eu acho que O Peregrino, do Bunyan, ele é talvez uma introdução tão legal à literatura, e à literatura cristã mesmo, porque ele está... O que o Bunyan fez, escrevendo O Peregrino, é explicar o evangelho da maneira mais simples, usando uma narrativa muito simples. Alegoria, né? Uma alegoria, sabe? O nome dos personagens são fiel, né? O cristão. Então, os personagens, o nome dos personagens já indica que tipo de perspectiva é aquela que ele está querendo dar para o personagem. E é uma história que condiz com a nossa fé, que expressa muito bem a nossa fé, as nossas dificuldades, as nossas limitações, o nosso pecado, a nossa insegurança, mas também a fé em Deus, a esperança que é em Cristo Jesus, a batalha que vale a pena ser vivida, que é a pregação do Evangelho, que é viver fiel a essa palavra. Então é isso. Então leiam a Bíblia e façam oração se quiser crescer. E também leiam O Peregrino de John Bunyan e continuem, caso algum irmão precisa. Miller, eu queria conversar sobre. Estou 100% disponível. Quiser conversar sobre algum tema, me chamar para tomar um café. Eu gosto de um café. Tem que ter açúcar? Em nome de Jesus. Porque senão também sério? complica. Pelo amor de Deus, irmão. Minha Então alma pertence ao Senhor Jesus. Então preciso tomar café com açúcar. O cara gosta de Marvel, café com açúcar. Pelo amor de Você Deus. vem aqui pra falar isso? Me julgou. Eu não vou fazer juízo de valor. O cara toma café com açúcar. Mas é isso. Leitura da Bíblia, O Peregrino e é isso aí. Deus no comando. Legal. Obrigado, Miller. Acho que deu pro pessoal entender, foi edificante. Obrigado pela participação. Muito feliz em receber você aqui. E numa próxima, com certeza, te chamar de novo pra gente falar mais as 3 horas que a gente conseguiria falar aqui de boa, né? Amém. Mas é isso, gente. Que Deus te abençoe. Obrigado por ter ficado até aqui escutando a gente. Se você gostou, se essa conversa edificou você, nós pedimos aqui que você compartilhe nas suas redes sociais, no seu Instagram, no seu WhatsApp, para algum familiar, para algum irmão da igreja que ainda não escuta. Siga, ative o sininho de notificação do podcast da IPJ no Spotify e siga a Igreja Presbiteriana de Jundiaí nas outras mídias, no Instagram, no canal do YouTube, em que tem as pregações e tem todas as programações que a gente faz aqui para você compartilhar a nossa igreja e o evangelho chegar a mais pessoas. Deus te abençoe, muito obrigado, até a próxima. Abraço.